Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas questões bem quentes, sabe? Que surgiram lá no primeiro Fórum de Inteligência Artificial do Conselho Federal de Medicina. Isso mesmo. A gente pegou, o material de uma sessão de perguntas e respostas que focou bem nessa revolução que a IA está trazendo para a prática médica. Exato. E a nossa ideia aqui é destilar os pontos centrais dessa discussão, né? Principalmente as preocupações e também as perspectivas sobre como usar a IA no ensino e no diagnóstico médico. Basicamente, tentar entender para onde a coisa está indo. Perfeito. Então tá, vamos começar a desempacotar isso. Para começar, assim, uma preocupação que pareceu bem forte foi com o ensino médico. Ah, sim. Com o uso de IA, de cenários virtuais, será que a gente não corre o risco de formar um médico muito focado na doença-objeto? Uhum. E aí, perder um pouco a conexão com o doente, com a pessoa que está ali sofrendo. A dúvida é, se treinar demais com casos, digamos, fictícios, pode acabar distanciando o aluno da complexidade real do paciente. Olha, o que é interessante, e foi dito lá, é que a intenção parece ser justamente o contrário, sabe? Ah, é? Como assim? A tecnologia, tipo pacientes virtuais ou aqueles simuladores cirúrgicos, eles até citaram o exemplo da cirurgia de catarata. Sim, lembro disso. Ela funciona mais como um campo de treinamento seguro, quase um simulador de voo para a medicina. Um simulador de voo, boa analogia. Exato. Permite que o aluno pratique habilidades que são essenciais, né? Como, por exemplo, fazer uma anamnese completa, aquela conversa detalhada com o paciente. Que às vezes na correria do ambulatório não dá tempo de fazer direito. Justamente, sem a pressão do tempo, ou então refinar técnicas manuais delicadas, como na catarata, errar, aprender com o erro centenas de vezes se precisar, antes de chegar no paciente real. Entendi. O foco ali é aprimorar o como fazer, sabe? Preparar melhor o estudante para o encontro humano real, e não desumanizar. Faz sentido. A ideia do simulador permite refinar a técnica à exaustão, né? Como nesse exemplo da catarata, onde o movimento milimétrico faz toda a diferença. Isso. Mas fico pensando, como é que a gente garante que essa habilidade técnica, que foi treinada talvez em cenários mais controlados, mais limpos, digamos assim, como que ela se traduz também em empatia, em jogo de cintura, na confusão do dia a dia, com aquele paciente mais ansioso ou que chega com múltiplas queixas que fogem um pouco do roteiro do simulador? Essa é uma ponte crucial, né? E o que o debate apontou é que a simulação não elimina de jeito nenhum a necessidade do contato real supervisionado. Ela complementa. Certo, complementa. Pensa na simulação da anamnese, por exemplo. Ali o aluno pode treinar a escuta ativa, como formular as perguntas certas, num ambiente sem pressa, coisa rara na prática, como você mesma disse. Verdade. A ideia é que, dominando a estrutura, a técnica, o estudante ganhe mais espaço mental, digamos assim, para poder focar nos aspectos humanos, emocionais, quando estiver cara a cara com o paciente de verdade. É um preparo, não é uma substituição. Entendi. Preparar a base técnica para liberar o foco no humano. Ok, faz sentido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na IA, Vamos lá. a tecnologia está turbinando muito o diagnóstico também, né? Principalmente com imagens médicas cada vez mais detalhadas, mais poderosas. Sem dúvida. A capacidade de análise de imagem é impressionante. E isso permite identificar alterações minúsculas, às vezes antes de qualquer sintoma aparecer. Só que aí surge o outro fantasma, né? O risco do overtreatment. O tratamento excessivo. Exato, tratar demais coisas que talvez nunca fossem causar um problema sério para o paciente. Até lembraram lá do debate histórico sobre a mamografia, né? E a detecção daquelas lesões de significado incerto. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro mais amplo, esse dilema não é, totalmente novo para a medicina. A radiologia, por exemplo, já passou por ondas parecidas. É verdade. Sim, com a chegada do ultrassom, depois da tomografia, da ressonância magnética, lesões que antes eram invisíveis. Pensa, alguns hemangiomas hepáticos, que são tumores benignos supercomuns no fígado. Ah, sim, os achados incidentais. Isso. Começaram a aparecer aos montes nos exames. E num primeiro momento, isso gerou sim uma certa ansiedade, até algumas intervenções que hoje a gente sabe que eram desnecessárias.
Até que a comunidade médica aprendeu a interpretar melhor, a contextualizar, né? Exatamente. Aprendeu a lidar com aquele novo nível de informação. E qual seria a proposta agora, então? Já que a IA promete encontrar ainda mais agulhas no palheiro, aumentando potencialmente esse risco de tratar o que talvez não precise. A chave, pelo que foi bastante ressaltado na discussão, está na análise integrada. E na colaboração? Análise integrada? Como assim? Não basta o achado isolado da IA na imagem, entende? É fundamental cruzar essa informação com os dados clínicos do paciente, com o histórico dele, com os exames laboratoriais. Olhar o quadro completo. Olhar o quadro completo antes de tomar qualquer decisão. Claro, todo mundo reconhece o benefício gigantesco do diagnóstico precoce. Isso é inegável. Mas ele tem que vir junto com uma dose talvez reforçada de cautela, de pensamento crítico. E de colaboração entre especialistas, imagino. Fundamental. A visão de futuro que está se desenhando inclui até os chamados teranósticos. Teranósticos? É, uma abordagem que meio que une o diagnóstico e a terapia, quase que simultaneamente. E também uma integração ainda maior de dados, sabe? Juntar dados genômicos, outros exames, com a imagem. Isso vai exigir, assim, uma colaboração muito forte entre radiologistas, clínicos, patologistas, geneticistas. Um verdadeiro time multidisciplinar, né? Interpretando o paciente como um todo, não só um exame. Exatamente essa a ideia. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Parece que a classe médica está meio que navegando em duas grandes tensões com a chegada da IA, né? Quais seriam? De um lado, como usar a tecnologia para aprimorar o ensino, para treinar melhor, mas sem perder o toque humano, que é essencial na medicina. Certo. O equilíbrio entre técnica e humanismo no preparo. E do outro lado, no diagnóstico. Como aproveitar todo o poder da detecção super precoce que a IA oferece, mas sem cair na armadilha do tratamento excessivo, do overtreatment. Perfeito. E colocar na balança esses dois pontos. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante, né? Qual seria? Talvez o maior desafio não seja a tecnologia em si. A tecnologia está aí, evoluindo a cada dia. Verdade. O grande X da questão talvez seja como nós, como profissionais de saúde, como sociedade, vamos escolher usar essa tecnologia. Como a gente integra isso de forma ética e eficaz? Exato. A integração bem-sucedida da IA vai exigir não só aprender a usar as ferramentas, novas habilidades técnicas, mas também um diálogo ético constante, uma colaboração entre especialidades como nunca vimos antes. E o bom senso clínico, né? E, fundamentalmente, um discernimento clínico muito apurado para decidir o que é realmente o melhor caminho para cada pessoa, para cada paciente individualmente. A máquina pode até oferecer os dados, os padrões. Mas a decisão final... A decisão final, aquela que é ponderada, que é humana, ela continua sendo nossa. Pelo menos por enquanto.